Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade superior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. Como sempre, nós trazemos as palavras do Espírito Joana de Ângeles bem no início do nosso programa. Ela, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Quando estiveres a ponto de desistir de uma ação edificante, ora e continua até o fim. Quando te encontrares no momento de cometer um erro, ora e desiste com tranquilidade. Quando perceberes que as forças não te auxiliarão no trabalho do bem, ora e reanima-te, chegando ao termo planejado. Quando fores aliciado para uma situação vexatória, ora também e retoma o teu equilíbrio. Quando te sentires abandonado pela pessoa em quem confias ou a quem amas, ora e tem paciência, permanecendo no teu posto. Quando desarvorado desejes tombar sem mais estímulo, ora e te serão concedidas as resistências para o triunfo. Não deixes nunca de orar. Meus irmãos, a palavra, o verbo orar, ele vem de ores do latim, que quer dizer abrir-se, abrir a boca. É como se nós estivéssemos nos abrindo para receber o lenitivo, a força, a energia, a vitalidade divina. Nós somos seres espirituais enraizados num corpo físico. Assim como nós precisamos alimentar o corpo, nós necessitamos igualmente alimentar a alma. Nós somos espíritos imortais e precisamos de Deus. À medida que oramos, nós recebemos energias novas. Uma lucidez vai tomando a nossa mente e nós conseguimos entrever a solução para as questões difíceis do nosso dia a dia. Eu convido você agora a rezar comigo. Vamos mergulhar neste mar de amor que está presente em toda parte. Esta criação energética da consciência cósmica, que é Deus nosso Pai. Pai nosso, amado Senhor da vida, que és igualmente a nossa divina Mãe. Neste momento, nós evocamos a Tua presença sagrada. Desejamos mergulhar em Teu mar de amor. Neutraliza, Senhor, as energias deletérias que a nossa mente inexperiente vai criando, que os medos que sentimos vão tecendo ao nosso derredor. Ajuda-nos, Senhor da vida, a vencermos as nossas más inclinações. Orienta-nos pelo caminho do bem. Ampara igualmente os nossos amores. Envolve com a Tua sagrada luz aqueles que se sentem nossos inimigos. E abençoa, Senhor da vida, toda a humanidade. Que os homens se aquietem, Te ouçam, e que o Teu reino de amor habite cada mente e cada coração. Que assim possa ser, Senhor. Muito obrigada. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco hoje Ângela Delu. Ela é educadora e expositora espírita e nós vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo. Ângela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Yasmin. Uma alegria, uma emoção estar aqui. Para nós também.
Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus por que ele ensinava aos outros através de parábolas. Jesus então respondeu: a vós vos é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A parábola do filho pródigo é mais uma das riquezas deixadas por Jesus na terra. Ciúme, inveja, destemperança são alguns dos vícios humanos tratados pelo Mestre, trabalhados à luz da humildade, do perdão e do amor. O que são as parábolas? O que a história do filho pródigo nos ensina? Como podemos aplicar as lições das parábolas às nossas vidas, no nosso dia a dia? Bem, tudo isso vagueia as nossas consciências, né, Ângela? É verdade. Mas antes de perguntar a Ângela sobre as parábolas, eu queria dizer para vocês que a Ângela é uma das pessoas mais queridas do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. E ela trabalha há décadas em uma atividade muito significativa com jovens, que são as confraternizações de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, levadas a cabo há mais de 30 anos pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ângela, fala um pouquinho dessa tua experiência no Conselho e junto às confraternizações. O ano que vem nós vamos para a 35ª Comerge. É um ano muito especial porque nós estaremos também comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema da Comerge é a fé ativa construindo uma nova era, da Comerge e do ENEF, né? ENEF, vamos explicar o que é. Fala pra gente o que é o ENEF. Porque a Comerge acontece nos colégios, né? E o ENEF nas casas espíritas, o Encontro Estadual da Família Espírita. Também durante o Carnaval. Também durante o período de Carnaval. E as casas espíritas que abrigam os núcleos de ENEF se organizam. E aí não é no regime como a Comerge, né? Que a garotada vai, os jovens vão, ficam lá hospedados, albergados. E aí eles chegam no sábado, vão na quarta. O ENEF não. Algumas instituições funcionam o dia todo, outras na parte da tarde, algumas não funcionam no sábado, mas trabalham durante todos os dias o mesmo tema. E nesse movimento nós temos em torno de 5 a 6 mil trabalhadores espíritas no estado. Olha, gente, que coisa excepcional. E quantos são os polos das confraternizações de mocidades espíritas espalhados pelo Rio? São 19. São 19 polos. Nós temos uma série de atividades que nós fazemos juntos para que a gente possa ter uma unidade nesse trabalho. A gente tem um documento chamado Diretrizes Comerge, que foi construído graças à participação de todos, né? E ao longo de muitos anos nós fomos recolhendo esse trabalho que os polos iam fazendo em relação à organização, ao funcionamento das 4 áreas, da área administrativa, da área de estudos doutrinários, da área de apoio logístico e da área de assistência médica e atendimento fraterno, que são as 4 áreas. Cada área tem as suas comissões, né? E então, como a gente foi recolhendo esse material, depois saiu o Diretrizes Comerge. E nesse documento nós, então, colocamos a filosofia, a missão da Comerge, que a Comerge é, na verdade, um trabalho que a gente faz é um encontro espírita, né, sob a orientação espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. E é ali no Campo de Santana, ainda baseado no livro Nas Fronteiras da Loucura, que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda conta as experiências desastrosas que acontecem no período de Carnaval e que, por isso, os jovens reunidos e as casas espíritas reunidas também trabalham para o socorro desses nossos irmãos que vão para o Carnaval. Trabalho muito lindo, gente, que nos comove a todos. Mas nós vamos então começar com as nossas parábolas. O que vem em realidade a ser as parábolas? Jesus era um contador de histórias, né? Contava histórias e através das histórias a gente não esquece os ensinamentos, né? Então a parábola era uma forma alegórica dele contar a história.
E ele contava histórias para quem? Para aquela comunidade. Eram os pescadores, eram os camponeses, eram aquelas pessoas simples da Palestina, do século I, que se reuniam em torno de Jesus para ouvir as suas histórias. E através das histórias que ele contava, que são as parábolas, ele ia deixando os ensinamentos para sempre. Então, a parábola do filho pródigo, todas elas são muito ricas, né? Mas a parábola do filho pródigo, ela também é muito importante por uma série de ensinamentos, de reflexões que nós vamos tirando ao longo da leitura, e a cada vez que a gente vai lendo a parábola, a gente vai descobrindo outras formas de interpretá-la, né? Quer dizer, podemos retirar mais um pouco do véu e ver o que Jesus realmente queria que a gente aprendesse, para que nós colocássemos em prática com aquele ensinamento. Então vamos lá, vamos pensar um pouco essa parábola. A história é mais ou menos como? Alguns historiadores, inclusive, dizem que ela não deveria se chamar parábola do filho pródigo, porque ela conta uma história dos dois filhos, não é? Então, o pai, com esses dois filhos, vivendo numa propriedade, e isso era comum, era assim, né, que eles viviam, e o filho mais novo, ele toma uma atitude, vamos dizer assim, que não era muito correta. Ele chegar até o pai e pedir a parte dele. Da herança, né? Da herança. O pai estava vivo, então ele já quer antecipar aquilo. Então o pai divide a propriedade e pega aquela parte, vende, dá o dinheiro para ele e ele sai pelo mundo e ele esbanja aquele dinheiro, né? Aquilo para aquela comunidade, imaginemos no período, por exemplo, Nazaré, aquelas cidades tão pequenas, com tão poucos habitantes, que situação difícil, mas aquele pai atende amorosamente e ele dá o dinheiro e o filho sai. Então, quando ele sai, ele pega aquele dinheiro e começa a gastar com coisas supérfluas, com festas, enfim, ele gasta o dinheiro. Só que veio uma fome, veio um período difícil que também, vivendo de agricultura, de gado, de cuidar dos animais, era muito fácil, às vezes, passar por uma dificuldade. E ele, então, acaba pedindo trabalho para cuidar de porcos, né? Então, cuidar de porcos, aí a gente vai ver qual é o significado de cuidar de porcos, que o judeu tinha horror dos porcos. Ele não comia, como não come. Carne do porco, não né? É uma coisa horrível, né? Exatamente. Então, os porcos, eles viviam quer dizer, ele, na verdade, ele não alimentava, ele não dava comida para os porcos, ele apenas cuidava deles. Então, nem direito à comida dos porcos, que era a pior comida possível, né? As alfarrobas, aquelas vagens amargas, ele não tinha acesso àquilo. Então, ele passa fome, ele passa muita fome, e ele começa a pensar: os trabalhadores do meu pai, aqueles servos do meu pai, estão vivendo melhor do que eu, que estou aqui cuidando de porcos. E ele começa a ter aquela crise, vamos dizer assim, e refletindo sobre o que ele tinha feito. Então, ele passando fome, cuidando de porcos, vivendo naquela situação dramática, ele havia pedido emprego e numa época de fome foi o que ele conseguiu. Ele resolve voltar para casa. Que inclusive ele pensa, né, Ângela? Puxa vida, eu aqui passando fome. E na casa de meu pai, todos os empregados comem, se alimentam bem. Sim. Então é um ato também de humildade, ele desejar voltar, né? Ele cai em si, né? Até o Emmanuel tem uma página, se não me engano, do Fonte Viva, que ele comenta o caindo em si. Então, ele cai em si e ele faz essa reflexão, né, Yasmin? Aí ele resolve voltar para casa. Ele diz até que ele pretende ser servo, né? Isso. A partir dali, que ele nem seria mais filho, que o pai não precisava nem tratá-lo como filho. Né? Porque ele já tinha recebido a parte da herança antes do pai mesmo morrer.
Então ele já chega querendo ser um trabalhador, ser um servo, para ver o estado de abandono que ele se sentia, um abandono íntimo, né? Porque ele abriu mão de tudo aquilo de mais rico que ele tinha, que era conviver com o pai, com o irmão, na propriedade, com todas as condições, né? Com uma mesa farta, e ele retorna, né? Ele retorna, e é interessante que o pai, quando vê o filho retornar, o pai vai ao encontro dele, corre até ele. E quando ele chega muito sujo, muito com a roupa rasgada, descalço, né? Com os cabelos cortados, num estado assim muito deprimente, o pai se alegra com a volta dele, abraça ele, beija muitas vezes, né? E o recebe. E fica tão feliz que ele manda matar um novilho, olha só, matar um novilho para fazer uma festa, não era festa só para eles, né? Era festa para toda aquela região, para toda aquela comunidade. E matar um novilho, não existia freezer, não existia nada, quer dizer, eles tinham que comer aquela carne toda. O judeu não tinha hábito de comer muita carne. Então aquilo significa muito, quer dizer, meu filho voltou. Ele estava morto, né? Morto. E reviveu. Isso. Então essa alegria, o pai vai e pede que tragam uma túnica para vesti-lo, que ele estava em andrajos, um calçado, porque ele estava descalço, somente os escravos, os servos andavam descalços, e um anel, que era assim, tinha um significado, símbolo, né? Um símbolo de filiação, né? Isso, da família. Então, como quem diz assim, eu estou novamente recebendo você como meu filho e dando a você tudo que eu acho que você tem direito, para que você se aproprie de novo, porque o ânimo dele estava lá embaixo, né? Ele volta humildemente, conforme você falou, naquela condição onde ele gostaria de ser um servo. Ele já tinha gasto o dinheiro que cabia a ele. E aí o pai manda fazer a festa e manda convidar todo mundo. E aí entra alguém muito especial nessa história, que é o filho mais velho, né? Exato. O que poderia acontecer? O irmão poderia ficar feliz. Puxa vida, meu irmão voltou, né? Ele resolveu voltar para nossa casa, mas o irmão fica revoltado, o mais velho. Ele diz, mas como? Eu aqui com você? Você nunca matou um cabrito para festejar nada comigo? Ele gasta seu dinheiro, ele esbanja tudo, ele chega aqui e é recebido com festa. E todo mundo sabendo, né? Toda aquela região sabendo o que ele tinha feito, você o recebe assim? Então ele diz que ele estava morto e reviveu, né? E aí ele recebe o filho e a gente começa já, a partir daí, quer dizer, a gente tira muitos ensinamentos. É verdade, né? O que a gente pode retirar em termos de emoções, de sentimentos que a gente percebe aí, né? A gente vê o ciúme Sim. do filho mais velho, né? A vergonha, a humildade que tem que começar a crescer para a gente poder reingressar no caminho novamente. O que a gente pode tirar de ensinamentos dessa parábola? São muitos os sentimentos, né? Então a gente vai vendo que, na verdade, o filho mais velho, ele estava ali ao lado do pai, mas a gente não nota afetividade por parte dele. A gente nota muito mais um interesse de estar ali, porque ele brigou com o pai. O pai perdoou o irmão e ele ficou exasperado, quer dizer, ele ficou, como você falou, com ciúmes, ele ficou com inveja do irmão, ele teve uma atitude egoísta. E a gente traz assim para o nosso dia a dia, a gente não faz isso?
Será que a gente não tem também esses sentimentos? Isso não passa por nós? Isso não faz parte da nossa vida, né? E quando o pai começa a acolher e realmente a recebê-lo, e entender e perdoá-lo, né? E beijá-lo, quer dizer, dizendo a ele, você voltou, isso é que é importante, ele está mostrando ali um amor incondicional, um amor de pai incondicional, né? Então a gente pode interpretar a parábola de muitas formas, pensando também no amor de nosso Pai, de Deus, nosso Pai maior, que quando nós fazemos alguma coisa, muitas pessoas dizem assim, vai fazer, vai pagar. Não vai pagar. A gente precisa reparar, a gente precisa acertar aquilo, porque a pedagogia divina, ela não é punitiva, né? Ela é educativa. Exatamente. Né? Então, o que nós vamos combater é o pecado em si, mas não acabar com o pecador. Ele já voltou arrasado, ele voltou daquela viagem dele vendo o que ele tinha feito, o que ele tinha perdido, aquela oportunidade de estar na casa paterna, não é? Ele tinha de alguma forma tido a coragem de sair de casa para viver as suas experiências, mas ele retorna com uma bagagem de dor muito grande, mas ele retoma o seu caminho, não é? Então a gente também pode pensar nas nossas várias encarnações, onde nós retornamos num novo corpo, numa nova vida, para novas experiências, ou às vezes nessa encarnação mesmo, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta de tudo, e tem uma hora que a gente começa a pensar, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí vem aquele momento do cair em si, da reflexão, da tomada de consciência e de você buscar recuperar aquele tempo, né, que você se afastou de Deus e que só te trouxe sofrimento. A Joana de Ângeles tem uma imagem que ela faz que é muito significativa, que ela coloca assim o curso de um rio, né? Quando nós seguimos o curso do rio, quer dizer, nós somos criaturas criadas por Deus e temos todas essas potencialidades, todo esse amor, tudo isso dentro de nós. Então, somos seres divinos. Quando nós caminhamos no sentido contrário, era como se nós tivéssemos, como se as águas do rio seguissem para a nascente. E isso não vai dar certo, né? Porque as águas, elas seguem o seu curso para o mar. E aí chega um momento que ou a água vai ficar represada, em algum momento aquilo vai mudar e vai... E como nós nos afastamos do Pai, nós vamos retornar a Ele. E aí nós vamos retornar sentindo, vamos dizer assim, tudo aquilo que nós provocamos nessa mudança de curso, não é? E isso nos traz dor, nos traz sofrimento. Mas o Pai nos acolhe, o Pai nos recebe com amor, o Pai nos dá novas oportunidades. E a gente ficou pensando também, Yasmin, você leva uma criança para a evangelização. E a criança, como todos os pais espíritas fazem, né? Ou pelo menos deveriam fazer. Falando de Comerge, eles vão para a evangelização, depois eles participam do movimento espírita, eles participam da Comerge, não é? E aí tem alguns que depois saem. Não significa, quer dizer, eles vão trabalhar, não vão abrir mão daquela bagagem, mas outros não, vão buscar realmente os prazeres do mundo, as ilusões, os convites. E um dia eles retornam, porque aquilo que eles aprenderam na evangelização, em casa, na família, eles vão retornar com esse cair em si, não é? Porque a bagagem está dentro deles, a semente está ali plantada. E é um momento de dor também, não é? Com certeza. Sobre essa questão de cair em si, nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Fique agora com o musical A Canção, de Eduardo Barreto. E nós voltamos já já.
onde você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor, abra seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá no outro instante. Os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar. Quando você precisar, lembre que existe a canção que fala de amor e aquece o coração. Se o seu olhar é triste e a dor ainda insiste, cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá noutro instante. Os sonhos não vão terminar. Desperte, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora. A dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar. Sai vida fora brilhar. Sai vida fora a brilhar. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais.
Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, a Yasmin Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, olha só, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Nós temos entrevistas maravilhosas em cima de temas do nosso dia a dia, sempre analisados à luz da doutrina dos espíritos. Nós temos musicais belíssimos, orações, visualizações terapêuticas, meditações e muito mais. Mas você também pode entrar direto no YouTube e pesquisar Despertar Espírita ou Web TV Nova Luz. E quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações nos nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio, na TV e na internet. E é tão bom, gente, é como a casa espírita na casa da gente. É só ligar, acessar a internet e nós estaremos juntos nesses programas, nessas orações, e você nunca mais vai estar sozinho, nem sozinha. Bem, eu estou conversando com Ângela Delu, assim, num momento muito emocionante, porque ela é uma querida nossa, uma pessoa que a gente admira, trabalhadora há décadas, doadora de amor no movimento espírita aqui do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos conversando sobre essa parábola do filho pródigo, que nos traz tantos ensinamentos. E aí, nós tínhamos combinado de você retornar falando sobre essa mudança, né, que a pessoa tem. Jesus, ele vivia falando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então esse é um movimento muito importante de nós nos darmos conta dos nossos desequilíbrios para podermos alterar o nosso caminho. Nós somos seres imortais, não é? E a doutrina espírita nos traz isso com muita clareza, porque se nós pensarmos na vida como indo do berço ao túmulo, não teria sentido nenhum, não é? Então, como seres imortais, nós precisamos tomar consciência do papel que nós exercemos, da finalidade pela qual nós estamos encarnados, dos objetivos da nossa vida, das nossas existências, né? E a doutrina nos traz tudo isso. E Jesus, quando foi trazendo a Boa Nova, ele foi fazendo com que nós pudéssemos pensar nessa tomada de consciência, porque todos aqueles que queriam as alegrias, os prazeres momentâneos, foram percebendo o vazio existencial onde eles haviam se jogado, né? Quando a gente vê a Maria de Magdala, ela, quando conhece o Mestre, ela viu que ela estava assim, sendo escrava daquela vida de prazeres que só trazia tristeza, angústia. Então ela cai em si, ela toma uma atitude, ela muda a sua vida, ela reforma toda a sua vida, né? Ela é criticada, rejeitada, ela vai morar com os leprosos, mas ela estava serena e segura,
porque ela tinha tomado consciência que ela era um espírito imortal. E que, na verdade, todas aquelas situações onde ela tinha se envolvido eram situações que abriam muito mais um buraco no coração. E depois que ela conhece Jesus, ela se modifica. Joana de Ângeles nos diz, né, que nenhum de nós consegue ser o mesmo depois que a gente conhece Jesus. Mesmo que a gente abandone, que a gente largue, que a gente deixe, vamos dizer assim, entre naquela fase de anestesia, de sentimento, onde a gente, de repente, se afasta de Deus, se afasta de Jesus, a gente depois vai retornar. Porque quando Jesus diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede, e ele fala isso para a samaritana também, quer dizer, os ensinamentos, a vivência, porque ele é o caminho até o Pai. Se nós não nos apoderarmos, nos apropriarmos desse sentimento de amor que Deus tem por nós, a gente não vai conseguir, porque somos criaturas frágeis, não é? Nós temos muitas dificuldades, os sentimentos do egoísmo, da inveja, da vaidade, conforme você tinha falado do filho mais velho, eles estão presentes em nós. Mas à medida que nós nos fortalecemos no Cristo, nós conseguimos superar as dificuldades, né? Então, o cair em si é exatamente essa tomada de consciência que cada um de nós faz, e depois que a gente toma essa consciência, a gente não volta atrás. Porque aí a gente se descobriu, se redescobriu, né? Como ser imortal, e a finalidade, a única fatalidade que Deus nos dá é de sermos felizes. Nós não temos que passar por isso, passar por aquilo, sofrer isso, sofrer aquilo, isso não existe. A doutrina espírita não nos ensina isso. Isso é um erro de interpretação, achar que a gente tem que sofrer. Aliás, isso é uma herança cultural que nós já vivenciamos em outras vidas, com outras crenças, e nós trazemos isso, só que a doutrina espírita não diz isso em lugar nenhum. Isso não está escrito na doutrina, muito pelo contrário. A doutrina nos chama ao trabalho, que é o trabalho no bem, que vai nos fazer refletir a respeito de tudo isso, de todas as verdades, e que vai nos fortalecer. Vai nos dar segurança, conforto espiritual, esclarecimento, e aí realmente a gente vai tomar um rumo diferente na nossa vida, não é? Ângela, ainda quero mergulhar um pouquinho nessa questão. Você estava falando do filho mais velho, que ele é um ícone para nós percebermos o ciúme, né? A inveja, que habita também em nós. E você já falou da importância de nós reconhecermos isso para irmos tratando com esses ensinamentos de Jesus, colocando-os no nosso dia a dia. E é importante também nós percebermos que o filho pródigo, esse filho mais novo, ele é um ícone da busca dos prazeres imediatos e fáceis que o dinheiro pode comprar. E ele realmente simboliza tudo isso que muitas vezes nós trazemos como espíritos que ainda somos assim, medianos em termos de maturidade espiritual. Nos fala um pouco de como nós podemos tratar isso, essa busca de prazeres na Terra que muitas vezes nos toma. A cultura dominante é essa de busca de prazeres. Sim. Existem prazeres legítimos que nos trazem bem-estar ao corpo e ao espírito, mas existem prazeres que deterioram as nossas energias mentais, físicas e espirituais. Como é que a gente vai fazer com relação a isso? E que são aqueles prazeres realmente que atendem os sentidos e que dão prazer por um tempo muito curto, mas que logo depois trazem um vazio imenso e muitos compromissos sérios e para muitas encarnações, muitas vezes, né? Então a gente percebe quando, começamos a nossa conversa falando da Comerge,
E É a uma gente emoção, sente né? emoção. Muito grande, né? Porque você vê o jovem envolvido naquele movimento, naquela alegria, naquela música, e depois ele participa da casa espírita, ele participa do trabalho espírita, e ele se equilibra ali e leva a sua vida, forma a sua família de uma forma assim irretocável. Esse achou o caminho, não é? Esse encontrou efetivamente o lugar que lhe foi destinado pelo Pai. Essa é a nossa destinação. Ai, tá forte. É, porque a emoção que nós estamos sentindo aqui, gente, vocês talvez já estejam começando a sentir aí. Porque não é só o conteúdo, mas essas energias de amor que envolvem esse momento, esse mergulho nesse conteúdo divino que Jesus nos veio trazer. E que a nossa amiga vivencia muito com o trabalho que realiza há tantas décadas com os jovens aqui no Rio de Janeiro. Mas realmente é uma coisa, tá vendo? Olha, já pegou, já estou chorando também. O tema desse ano, a Fé Ativa Construindo uma Nova Era, nós trabalhamos muito essas questões dos ensinamentos de Jesus e do que é uma fé ativa, não é? Porque exatamente você ter fé é muito bom, é fundamental, mas a gente não pode esperar que as coisas caiam do céu, você tem que ir para o trabalho, e é o trabalho que vai nos dar esse fortalecimento. E quando você se afasta dele, em busca desses prazeres, você se enfraquece, você se fragiliza, você sintoniza com irmãos de quantidades também perversas. E aí você, vamos dizer assim, muitas vezes sai do caminho do bem e nem sempre é muito fácil retornar. Então esse filho mais velho, ele simboliza muito quer dizer, ele tem uma atitude acomodada, porque ele está ao lado do pai, mas o sentimento dele não é de amor pelo pai, nem tampouco pelo irmão. Ele ainda está naquela fase, né, onde a inveja, o egoísmo, o ciúme estão muito presentes nele. O outro tomou uma atitude de coragem, arrependeu-se e retornou o caminho. E ele ficou nesse impasse ainda, não é? Onde ainda não se decidiu, mas ele está dentro dele ainda com esses sentimentos roendo. E aí a gente vai lembrar de Joana de Ângeles quando ela fala em relação às nossas emoções, as doenças que nós fazemos. A gente até separou um trecho aqui, Yasmin, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que Joana fala: quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. E o oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Então a gente gera saúde ou gera doença a partir do nosso pensamento. Então você ter ódio ou raiva é natural, a gente não vai mudar da noite para o dia, mas nós não podemos acalentar isso no coração e nem achar que isso é normal. A gente precisa fazer um mergulho, uma busca interior do autoconhecimento para que a gente possa efetivamente se libertar, porque senão nós vamos gerar doença também, não é? Joana coloca muito isso e a gente deixa essa recomendação, essa sugestão de estudar o livro Autodescobrimento, que ela fala numa linguagem simples. As pessoas assim, Joana fala numa linguagem rebuscada. Existem livros como Vida, Desafios e Soluções, que não são livros difíceis, porque Joana escreveu para os espíritas também. Ela não escreveu para os leigos, e nós temos condição de entender, não é?
Então, o Emmanuel fala muito a respeito do nosso pensamento, quando ele, naquele livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha, na introdução ele diz isso, né? É uma cartilha que nós estudamos na espiritualidade antes de reencarnarmos, para que a gente possa entender como é que nós vamos trabalhar esse pensamento dentro de nós. Então, o filho mais velho, ele é um referencial para que a gente possa fazer realmente essa reflexão. Esses sentimentos são nossos, mas nós não podemos acalentá-los, dar guarida a eles, porque senão a gente não estará resolvendo a nossa caminhada, nem dando curso, né, às tarefas, às alegrias que nos esperam. E vamos falar um pouco a respeito do perdão, porque essa parábola nos traz a importância de nós nos perdoarmos, a forma com que o pai recebe o filho, o perdão que ele nos dá a todos nós, porque todos nós também trazemos questões do filho pródigo, né? Deteriorando energias, malbaratando os recursos que Deus nos deu, nos esquecendo da nossa filiação. Então, como é que seria isso? É muito bonita a volta, né? A gente ficou refletindo o seguinte: o filho saiu de casa, olha a vergonha que esse pai poderia sentir do filho mais novo pedir sua parte da herança e sair para gastar em festas e tudo, desperdiçar. Por isso ele é pródigo, porque ele é perdulário, ele gasta tudo. E quando ele volta, o Rembrandt tem uma tela lindíssima, né, que até Divaldo faz uma palestra muito linda, que ele retrata bem o estado deplorável que ele retorna. Mas o retorno dele é a volta dele, não é? E aí o pai o perdoa, e o pai vai ao encontro e corre para ele e o abraça. Imagina aquele homem tranquilo numa propriedade sair correndo para buscar o filho, para beijá-lo, porque o beijo na face representava o perdão, não é? Então você, quando erra, você não quer que alguém chegue para você e aponte isso, você já está dilacerado porque você errou. Então você quer o perdão, né? E agora o perdão, ele começa com o auto-perdão. Quando a gente mesmo percebe que cometeu um erro e que foi o aprendizado que nós fizemos. A gente não vai, nós vamos reconhecer de novo, vamos cair em si, mas não vamos ficar parados, porque isso não vai resolver. Vamos agir. Não vamos mergulhar na culpa. Não vamos mergulhar na culpa. O Luiz Antônio Mileco, presidente da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille durante anos aqui no Rio de Janeiro, já desencarnado, ele dizia que a culpa é um excelente despertador, mas uma péssima companhia. Porque ela nos puxa para baixo, né? Então nós temos que reconhecer que nós somos perfectíveis, mas nós ainda estamos a caminho. E essa humildade, essa simplicidade nos faz muito bem. Muito bem. Porque a gente lidando, né, na casa espírita, com as famílias, na nossa família, quando você vê que alguém está abatido, que alguém passou por uma dor, ou vem de uma situação dramática, você não vai acusá-lo. E nem dizer, eu não te falei? Olha só, isso deixa a pessoa ainda mais para baixo. Eu não preciso ouvir isso para se levantar. Exatamente, você tem que acolher, porque não é o que nós gostaríamos que fizesse conosco, não é? Como que nós vamos apontar o erro do outro se nós também estamos na caminhada, nós também estamos nessa jornada? Então, Deus é Pai de amor e misericórdia. A gente vê o atendimento que é feito nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos chegam sofridos, não é? Por situações onde eles se envolveram,
traíram, foram traídos, às vezes eles estão passando por perseguições, depois eles vão ver que aquela situação foi ele mesmo que criou. O Hermínio Miranda tem aquelas histórias incríveis de aprendizado que ele conta nos livros dele, histórias que os espíritos contaram, que mostra que aquele que parece o algoz, na verdade foi o que provocou aquela situação. Então nenhum de nós, se Deus é Pai de amor e misericórdia, se Jesus buscou acolher a todos os excluídos, como que nós, que também carecemos disso, vamos apontar o erro de alguém, não é? E o caminho da recuperação é o caminho do acolhimento, não é o caminho de julgar, não é? Nem de condenar ninguém. Ângela, chegamos ao nosso fim do programa. Eu agradeço muito a sua presença entre nós, trazendo o seu carinho. Eu que agradeço. É um momento muito especial. Estamos aqui cercados com muitos corações queridos e a gente quer deixar um abraço muito especial para todos da TV Nova Luz, que essa nova luz penetre os corações. Obrigada, querida. Olha só, a nossa TV Nova Luz é conteúdo doutrinário, são reflexões dos nossos problemas do dia a dia, mas também é muito amor. Nós desejamos muito que onde quer que você se encontre, que esteja acessando esse programa, você receba todo o nosso carinho, toda a energia espiritual que nós estamos sentindo agora nesse momento. Um beijo no seu coração, cuide-se bem e seja feliz. A Web TV Nova Luz tem uma novidade para você. Agora é fácil e rápido acessar a programação do seu aparelho Apple ou Android. É só pesquisar por TV Nova Luz. Para iPhones, é só entrar na Apple Store e baixar o seu. Para Android, é só entrar no site do googleplay.com. Simples assim. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da Web TV 24 horas por dia, sem pagar nada por isso. Entre agora mesmo e baixe o seu aplicativo. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança mais um DVD da coleção Web TV Nova Luz. Este é o segundo volume da coleção e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, a Gil Madeira entrevista Gerson Monteiro sobre o tema Perda de Pessoas Amadas. E na sequência, Yasmin entrevista Berenice Lima sobre psicografia. E ainda, a participação musical de Henrique Neri do Rio de Janeiro e César Tucci de São Paulo. Vale a pena conferir essa bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.